Suprema Corte dos Estados Unidos derruba tarifaço imposto por Trump. No dia 20 de fevereiro de 2026, pouco mais de 10 meses depois do governo Trump ter colocado tarifa mínima de 10% em todos os países do mundo e em alguns parceiros comerciais, até além disso, a Suprema Corte americana decidiu que isso foi uma decisão ilegal, que o governo Trump não poderia ter colocado essa tarifa nos países do mundo inteiro. Borba, fala pra gente por que essas tarifas foram consideradas ilegais. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a lei que o Donald Trump se valeu para colocar essas tarifas era uma lei para situações emergenciais, para situações de guerra econômica. Então ele utilizou uma lei fora do seu contexto. A Suprema Corte americana entendeu que isso foi um abuso, né? Um abuso de um subterfúgio legal. E por isso foi considerado ilegal a lei. Mas como é que funciona agora? Significa que todas as tarifas caíram? Não todas, tá? Algumas tarifas do Trump estavam fora dessa lei, principalmente aquelas que foram aplicadas na China, que eram tarifas setoriais e tarifas específicas para alguns produtos. Agora, aquelas tarifas do tarifaço, que eram para todos os países do mundo, no mínimo de 10%, e alguns países acima de 10%, essa foi a tarifa que caiu. O Brasil, como é que fica nessa situação? Então, agora o que o Trump fez? Ele criou uma nova tarifa, utilizando uma outra lei. O problema dessa lei é que ela tem uma data de vencimento de 150 dias, que acabando essa data, caso o Congresso não renove ou não crie uma outra lei muito parecida, vai deixar de existir o tarifaço. Então esse é o primeiro ponto. Em relação ao caso do brasileiro, né, que tinha uma tarifa de 10%, por ser um país com uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos, acabou em função de todo esse debate do Bolsonaro preso, o alinhamento ideológico dele com o Donald Trump, o Brasil acabou recebendo uma tarifa de 50%, que depois o Trump acabou excluindo alguns produtos ali, principalmente o café. Então o Brasil acaba sendo muito beneficiado, porque ele sai de uma tarifa de 50% para uma tarifa de 10%. Nesse segundo governo Trump, as tarifas tiveram um papel central na política econômica. Como é que vai funcionar agora a economia dos Estados Unidos? Quais são os principais impactos que eles terão? Acho que o principal impacto é o impacto de reputação, né? Porque o Trump pagou um preço geopolítico enorme com essa situação das tarifas e corre o risco de vê-las derrubadas por conta da Suprema Corte ou, no caso, o Congresso não querer seguir adiante com essa estratégia dele. Então, assim, você paga um preço sem ter um benefício. A derrubada das tarifas, principalmente colocando elas como algo ilegal, abre margem para que várias empresas importadoras dos Estados Unidos questionem o governo americano na justiça, pedindo o estorno desses impostos que foram pagos, e não é um valor pequeno. Esse é um problemaço, na verdade. E um terceiro problema ainda muito sério, que é o fato do Trump ter construído uma extensa expectativa de gastos públicos que estavam contando com a arrecadação dessas tarifas. Então, se por alguma razão, depois desses 150 dias, ele não conseguir manter as tarifas de 10%, ou não conseguir colocar nada no lugar, você vai ter um descasamento entre expectativa de receita, com aquilo que eles tinham no passado. É muito provável que ele fique numa situação de ter que rever alguns gastos públicos que ele estava colocando e rever também as expectativas de déficit e endividamento dos Estados Unidos.